Nós tentamos esse diálogo permanentemente, né? Cotidianamente, procuramos por todos os mecanismos disponíveis dialogar com a sociedade. Mas nós não temos também esse poder para, em curto espaço de tempo, convencer a população brasileira que está havendo um mar de lama na esplanada dos ministérios em Brasília, que deve provocar uma enorme indignação. Nós talvez não tenhamos o número suficiente, especialmente no Congresso, para dar volume às nossas denúncias, às nossas ações, aos nossos esforços com esse objetivo. Líder, só recuperando algumas coisas aqui que eu acabei de chegar, a CPI que vocês querem fazer do DENIT, ela pode virar uma CPI da corrupção abrangendo outros ministérios quais? Olha, os fatos exigiriam agora uma CPI da corrupção que alcançasse a administração direta e indireta. A corrupção se instalou em todos os setores do governo como consequência desse modelo promíscuo que permite o loteamento dos cargos entre os partidos aliados, comprometendo a qualidade de execução do governo e abrindo as portas para a corrupção. Mas nós temos dificuldades. Achamos que se conseguirmos instalar a CPI do Ministério dos Transportes e ela puder funcionar na sua plenitude, estaremos dando uma grande contribuição para acabar com esse modelo. Ou seja, essa CPI da corrupção seria inviável agora, até porque teria um novo requerimento, assinaturas para colher de novo. Por enquanto, é a CPI dos transportes que a oposição está investindo? Exatamente. Nós vamos investir na CPI dos transportes. Acho que seria já um avanço, uma conquista, porque não temos número e dependemos de adesões da base aliada do governo. Esperamos que, nestes dias, as denúncias que explodiram possam ter mexido com a capacidade de indignação de parlamentares do governo e eles possam contribuir para que realmente se faça a tal faxina. Fazer faxina não é demitir coadjuvantes, é alcançar os protagonistas principais. E só a CPI terá condições, se não houver o abafa CPI. Se a CPI não for amordaçada, ela tem condições de dar publicidade aos atos, de colocar o mal à luz e permitir que seja denunciado, investigado e julgado. Alguém do PL já se manifestou internamente nos bastidores para tentar compor essa CPI ou alguns integrantes da base aliada como um todo? Nesse período de curto recesso nós não agimos. Vamos agora, a partir de hoje, voltar a conversar. Esperamos que, mesmo no PR, se houver alguém insatisfeito com o fato de que todo o partido foi alcançado pelas denúncias, isso pode ser até injusto, pode existir exceções, então que essa assinatura seja bem-vinda. Qual vai ser o procedimento da oposição em relação às novas denúncias? O Ministério da Agricultura, nós pretendemos convocar o ministro Wagner Rossi para um depoimento na Comissão de Agricultura como primeira etapa das providências. Dependendo do seu pronunciamento, analisaremos o que devemos fazer a seguir. São quantos ministros que a oposição quer chamar por conta de tantas denúncias da esplanada? Nós pretendemos convocar o ministro dos Transportes, o ministro das Minas e Energia e o diretor da ANP, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o presidente do INCRA e o ministro da Agricultura. A oposição acredita que isso pode acontecer? Enfim, o ministro dos Transportes disse que estaria disposto a vir se convidado. Nós sempre tivemos dificuldades, mas como há essa disposição do ministro, já é um sinal positivo. Esperamos que, diante de todos esses fatos, o Senado não pode ficar passivo diante destes escândalos. A ideia que passa é que há um mar de lama nos ministérios do governo Dilma. E é preciso fazer realmente uma limpeza. É preciso acabar com esse modelo espúrio. Ele pode comprometer a gestão da presidente. Eu creio que nós estaríamos contribuindo para uma faxina de verdade se aceitássemos a convocação dos ministros para que eles possam esclarecer fatos e, sobretudo, se permitissem a instalação da CPI. Alguma expectativa de alguma defesa do ex-ministro Alfredo Nascimento aqui no Senado, de que ele vá fazer acusações também? Eu imagino que ele deva fazer, não é? O silêncio é consentimento. As denúncias foram graves e há que haver uma reação, sob pena dele assumir as responsabilidades que lhe cabem
e também assumir a responsabilidade que cabe a outros. Líder, a oposição iria no Conselho de Ética com relação ao senador Alfredo Nascimento, porque ele já vem para cá com uma ficha complicada, né? O PSOL já anunciou encaminhamento de representação ao Conselho de Ética. Certamente este assunto será alvo de deliberação pelo Conselho de Ética. Agora, senador, o senador Alfredo Nascimento, com essa espada na cabeça aí, não é mais um motivo para ele entubar qualquer pancada que ele venha dar no Palácio? Olha, nós não sabemos qual será a reação. É o homem e o seu estilo. A reação ocorre em função da personalidade de cada um. Nós não sabemos como reagirá o ministro Nascimento diante de tantas denúncias que alcançaram a sua gestão no Ministério dos Transportes. Agora, líder, teve denúncia mas teve também em relação ao Ministério das Cidades. Tem alguma ação que a oposição está preparando em relação a esse ponto? Nós vamos reunir a bancada amanhã para discutir todas essas questões. Veja que, em relação ao Ministério das Cidades, nós não deliberamos ainda. Foi a última denúncia, com uma resposta pronta do próprio Ministério, que tem que ser considerada, mas que não esgota o assunto. Nós vamos analisar na reunião de amanhã a possibilidade, inclusive, de convocação do ministro das Cidades. Mas eu creio que é provável que um requerimento seja apresentado também para que ele dê explicações ao Senado. Tantas novas denúncias não podem fazer sombra ao caso dos transportes, a exemplo do que aconteceu no caso do senador Aloysio Mercadante, que praticamente sumiu do assunto, né? Em relação aos aloprados, nós temos um requerimento que deve ser votado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, convidando o senhor Expedito Veloso. Eu tenho repetido uma frase que cabe bem em resposta à sua pergunta. O escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. E nós precisamos acabar com essa rotina. Escândalo algum pode ser esquecido. Há que se investigar para a necessária responsabilização. Líder, o PSDB apoiaria uma investigação no Conselho de Ética com relação ao Alfredo Nascimento? A questão é que o Conselho de Ética não tem a credibilidade que se exigiria de um Conselho de Ética no Senado Federal. Nós não depositamos as nossas esperanças nesse Conselho de Ética. De qualquer forma, nós apoiamos toda medida como esta do PSOL, que pretende levar ao Conselho de Ética uma questão complexa e delicada, que envolve um senador da República. Mas nós apostamos muito mais na investigação judiciária. O Ministério Público tem instrumentos para uma investigação mais eficiente.